Olha, uma novidade no Arraiá do Povo este ano, que tem chamado uma atenção, é a Estação Acolher. Um cuidado especial dedicado ao acolhimento de catadores de recicláveis e seus filhos durante os festejos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios do Balanço Geral a secretária estadual da Assistência Social e primeira-dama, Érica Mitidieri. Secretária, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você hoje, ainda mais com a pauta tão importante, né, como o acolhimento às pessoas. E eu gostaria que a senhora explicasse para nós como é que surgiu essa ideia, como é que funciona. Eu estou militando muito tempo na política, na comunicação, e poucas vezes vi um projeto de um alcance social tão grande quanto esse. Parabéns. Antes da senhora explicar, eu já quero parabenizar pelo projeto. Mas então, vamos lá. Obrigada, Fábio. A gente tem um olhar e um cuidado muito voltado à primeira infância, né? E a gente tem a equipe dos direitos humanos que sempre faz esses trabalhos in loco, né? A gente gosta muito de ir acompanhar a questão do trabalho infantil, como é que a criança está, esse cuidado. E a gente viu ano passado, eu tinha visto algo similar em um município, que na verdade é mais um papel do município de fato. Mas a gente deu uma amplitude, a gente trouxe esse olhar, porque a criança ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, principalmente para esses pais e mães que estão ali em um momento de oportunidade de ter uma renda extra. Então, muitos deles não poderiam estar trabalhando se não tivessem esse espaço de acolhimento. Para que os filhos ficassem. Para que eles tivessem, né, realmente uma área que você traz. A gente colocou os psicólogos, psicopedagogos, toda uma equipe de assistentes sociais, de estrutura, as oficinas, eles ficam brincando, eles têm um momento lúdico, eles têm os teatrinhos, cinema e muita diversão. Nós estamos mostrando agora as imagens. Enquanto é muito lindo. Enquanto os pais estão trabalhando. É o espaço que as crianças ficam. Eles ficam aí, elas dormem. Tem delas que, sabe, quando vê esse cantinho especial. E eles dormem nessa área, tem um jardim, um verde, então eles brincam de pula-corda, brinca de pula-pula. Tem o brincar, que a gente traz e que diz que é muito importante a gente reforçar esse brincar na infância. É o que dá as nossas melhores memórias, né, da nossa época de criança. Então, nós temos uma estrutura hoje, até estamos iniciando uma outra turma, são 150 catadores que tem o espaço também do seu acolhimento, tem um espaço para dormir. Além do espaço para a criança, tem o espaço também para os pais. Para os pais, para as mães delas que são mães solos, que são sozinhas e que eu gosto sempre de estar nesse contato, conversando, para a gente ir entendendo essas necessidades e ver também dentro dos programas do governo como é que a gente pode chegar e alcançar essas pessoas. Trazer a visibilidade, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais, para que todos participem, para que todos estejam ali inclusos, de fato, nas políticas públicas que o governo traz para a gente transformar essa sociedade que é tão diversa, mas é tão importante, né, para todos nós. Secretário, então esse espaço que nós inclusive estamos acompanhando as imagens, para que as pessoas compreendam, o pai, o casal, a sua mãe solteira, ela vai trabalhar no Arraiá do Povo, ela vai catar, por exemplo, latinha. para aumentar a sua renda, ou muitas vezes é a única renda que tem. Verdade. E quando ela chega lá, ela é acolhida também, e os filhos também, como é que funciona? Também. Inicialmente, ela vai no espaço acolher, na estação, como a gente disse, é uma estação, porque é em movimento ali, essa estação acolher, deixa a filha, o filho ou os filhos. A gente tem uma pulseirinha que coloca nas crianças, com o telefone da mãe, com todos os dados. Tem também a da mãe, para ficar tudo bem organizado. Dali, quando a nossa equipe recepciona a criança, ela vai para o espaço de acolhimento deles, onde eles podem tomar um banho, onde eles podem, tem os dormitórios, eles podem descansar um pouco. Depois tem o horário da refeição, que a gente dá o jantar deles também. E depois eles se arrumam, né? Pegam todas as EPIs, a gente deu bota, a gente deu luva, a gente deu as camisas, o chapéu, o bonezinho ali. Toda uma preparação para que eles possam ir trabalhar.
trabalhar com dignidade, e um trabalho que a gente precisa reforçar, importantíssimo, porque cuida do nosso meio ambiente, né? Esses descartáveis, e dali ele já tem um espaço onde ele já leva todo o material que ele catou, já recebe um ticketzinho com o valor para ele receber, ele já recebe no dia. Ou seja, o que ele catou ali, ele já recebe no mesmo dia? Já recebe no mesmo dia. Então, são tantos depoimentos, né, que aquece o coração, porque eu sempre gosto de dizer isso, deles que já conseguiram quitar suas dívidas, que a importância desse espaço. Então, eu acho que foi um projeto muito importante. Agradecer ao nosso governador, Fábio Mitidieri, porque sempre que a gente leva para ele os projetos, principalmente os projetos muito humanos, a gente trabalha muito com a transformação das pessoas, né? Eu vejo o que é que a gente consegue alcançar e construir junto com eles, nesse entendimento e nessas políticas que a gente vem trazendo e fazendo a diferença na vida das pessoas e oportunizando, eu acho que é isso, oportunizar, dar dignidade e oportunizar. Quantas pessoas, secretária, estão sendo atendidas no... São 150 catadores. 150. Com 50 crianças, a gente fez, até porque é o início, né, a primeira vez que é feito, aí a gente, vamos começar para a gente ver como é, né, e ir ampliando, e ir melhorando. Até eu gosto muito de conversar com as mães também, com as crianças, porque essa escuta, ela é importantíssima, que vai trazendo. Aliás, eu vi umas imagens, a senhora vai lá, a senhora acompanha, recebe essas pessoas, né? Vou também, não vou sempre, mas eu sempre que posso, gosto de ir, gosto de conversar, gosto de ouvir as crianças, a gente vai numa brincadeira, ver o que gosta, né, e proporcionar. Eu acho que esse é né, a maior intenção, é de fazer a vida mais leve, eu acho, trazer mais oportunidades, né, porque o dia a dia é tão duro, né, que a gente precisa ir aos pouquinhos e trazendo essas oportunidades, dando dignidade, trazendo mais inclusão, perspectiva e esperança. Aliás, veja como o exemplo arrasta, né? Eu acabo de receber a informação de que em Socorro, idealizado pela primeira-dama Adriana Carvalho, vai implantar também um projeto Acolher. Ai, né, que fantástico. nos moldes do que está sendo realizado pelo governo do estado. E que bom que todas as prefeituras, onde há eventos, porque as pessoas vão lá para catar latinha, para buscar uma forma de melhorar a sua renda, que bom que todas as prefeituras fizessem o mesmo. Verdade. Né, dar esse acolhimento. Secretária, eu recebo uma pergunta aqui sobre o prato do povo. Quando é que há perspectiva de expandir para mais municípios? A gente hoje são 21 municípios e estamos em fase de expansão para mais 8 municípios, completando os municípios até 10 mil habitantes. Os menores. Os menores, né? Então, a gente, em toda a estrutura, o mapeamento, as análises que a gente fez, tinha uma necessidade maior. A gente começou basicamente pelo Baixo São Francisco, né? E que tem muitos municípios com menor IDH e com a menor quantidade de habitantes, né? Então, são de emendas parlamentares, a quem eu aproveito para agradecer mais uma vez a todos os parlamentares da bancada que puderam colocar esse recurso para a gente trazer um programa tão importante e que alcança tantas pessoas. E a Alese também, a todos que fazem parte da Alese, porque com eles a gente conseguiu a aprovação da lei e colocar em prática. Então a gente está, primeiro, encerrando essa primeira fase, que é até os 10 mil habitantes, para a gente ir para a segunda fase até os 20 mil habitantes. Há uma perspectiva desse projeto chegar a todos os municípios? O ideal seria esse, que a gente conseguisse chegar a todos os municípios, mas a gente de fato precisa de recurso, a gente sabe que não é simples, não é fácil, mas a gente está avançando e está fazendo o melhor e o máximo possível para que a gente consiga alcançar, essa é a meta, alcançar todos os municípios. Deixa eu registrar aqui a mensagem de Fabiola, lá do Inácio Barbosa, ela diz, Érica arrasa, atenciosa, cuida do próximo, elas com Érica. Obrigado, Fabiola. Ela havia reclamado aqui, inclusive, da unidade de saúde lá do Inácio Barbosa, que não estaria funcionando a contento. Secretária, e o Padre Pedro? Obrigada, Fabiola. E o Padre Pedro, o que é que a senhora poderia dizer? Como é que ele está funcionando? Vai ficar naquele local? Vai para o local onde ele funcionou? Qual é a situação do Padre Pedro? O Padre Pedro, Fábio, a gente está fazendo uma conclusão ali da análise, porque a gente entende que já tem muitos anos ali naquele espaço e a ideia é que a gente vai dar uma descentralizada nele. A ideia é descentralizar. Descentralizar.
Com a estrutura que se mantém ali, mas descentralizar já, para que a gente consiga alcançar, né, outras regiões. Regiões sempre com base em IDH, em uma vulnerabilidade maior, porque a gente precisa entender que programas sociais, elas têm que trazer esse impacto para quem está em uma vulnerabilidade maior, para que a gente consiga, de forma paralela, a gente vai dando ali a comida, porque quem tem fome tem pressa, mata a fome, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo junto ao governo os programas de capacitação, da parte da empregabilidade, dando oportunidade, né, para que essas pessoas consigam ter uma equidade aí, né? Então eu acho que é fundamental que a gente consiga alcançar de fato um público mais vulnerável. Para quem não sabe a importância disso, muitas vezes quando a gente estava aqui na televisão pela manhã, quando você descia 8h30, 9 da manhã, já tinha uma fila de pessoas aguardando para o meio-dia. Isso é o quê? É necessidade. Na maioria das vezes, é o único prato de comida que essas pessoas vão ter durante o dia inteiro. Então, por isso a importância da gente destacar e valorizar, secretária. Por isso que eu lhe perguntei sobre o prato do povo, porque só quem precisa sabe a importância de um prato de comida. Nós falamos sobre assistência na orla, prato do povo, e sobre habitação, secretária, que é uma pauta também muito importante. É o maior patrimônio que uma família pode ter, é a sua casa. O que é que a senhora poderia nos falar sobre a habitação? Verdade. Na linha da habitação, a gente está com 3 programas no governo. É o Novo Lar, que é aquele das construções e reformas de banheiros, das casas, dá uma estrutura melhor para que a família tenha também essa dignidade e saúde, né? Temos a Casa Legal, que são os EUBs, a gente está trabalhando para entregar até 26 mil títulos. É uma meta ousada que o governador nos passou, casa, a escritura, né? Porque você... Mas entrega no nome da mulher, né? Na mulher. Exatamente. Mas que aí a gente está também, porque traz essa possibilidade, né? Primeiro, essa segurança jurídica de que o imóvel é dele, dela, e que ela não vai sair dali. Fora que também você, com aquele imóvel, você consegue, às vezes, pegar um empréstimo, você consegue facilitar a sua vida, então dá uma proporção melhor. E o último, que foi agora, a Casa Sergipana, que a gente está em fase de conclusão, provavelmente próximo mês a gente já vai estar lançando também, e aí eu deixo os spoilers para lá para frente. Reforma de casa, tem algum programa? É o Novo Lar. Por isso que não é reforma de casa, na verdade o foco inicial e principal é a estrutura do banheiro. Principalmente a gente inicia por aquelas casas que não tem banheiro. Ainda tem, porque muitas vezes as pessoas moram na capital e às vezes não conhecem a realidade dos municípios da região mais periférica. Ainda tem casa sem banheiro aqui no estado? Ainda tem, Fábio. Ainda tem casa sem banheiro. É triste de dizer, mas ainda tem. E com fé em Deus, com esse programa, e aí é um pedido que eu sempre faço aos prefeitos, às secretárias dos municípios, né? A questão da atualização do cadastro único, para que quando a gente vá fazer a visita a essas pessoas, a gente já encontre de fato aquelas que têm essa necessidade e a gente consiga alcançar, consiga que o programa ele seja efetivo. Então, casas sem banheiro ainda existem. Então, essa ainda é outra tem casa meta de que taipa, a gente... Ainda tem algumas também de taipa. E há um programa para que... O Casa Sergipana. Que é para substituir... A senhora disse que era um spoilerzinho, Você está muito curioso. Eita, Fábio. Vai ser lançado ainda o programa? A gente vai lançar o Casa Sergipana. Agradeço a todos da Alese. Novamente, eu acho que é sempre bom reforçar, porque foi para a Alese, eles já aprovaram. Certo. E a gente está em fase final de construção. Tem uma estrutura muito similar com Minha Casa Minha Vida, onde o governo dá um subsídio também. Tem alguns formatos que a gente está desenhando para poder trazer para a população. Bom, hoje é a terça-feira do Arrocha, hoje deve ser um dos dias de maior público lá. Verdade. E a senhora vai lá acompanhar o Acolher hoje, o Espaço Acolher? Com certeza. Vai lá para... Rapidamente. Mas vai passar lá para ver tudo. Vou passar. Aliás, hoje. Secretária, me permita, se eu não fizer essa pergunta, né? As pessoas que trabalham com a senhora, elas informam que a senhora é muito cuidadosa, coloca a mão na massa, vai para a linha de frente.
A minha pergunta é o seguinte, já passou alguma vez na sua cabeça disputar um mandato? A senhora não pode agora porque o seu marido é governador. Mas quando puder, passou na cabeça da senhora? Não. Só me pergunto, Sergipe tem um histórico, por exemplo, Dona Maria do Carmo, que fez uma história linda como primeira-dama. Eliane Aquino foi vice-prefeita de Aracaju, vice-governadora. E Érica Mitidieri? Érica Mitidieri, o futuro a Deus pertence. Né? Se passou pela sua cabeça, não passou. Mas eu entendo que a gente precisa contribuir com as pessoas, trazer. Eu acho que eu sempre estou ao lado de Fábio e eu entendo que ele precisa, né, fazer um trabalho, a gente de forma conjunta, trazer para a população um diferencial. Eu acho que a gente traz uma gestão como a nossa, e eu digo a nossa porque, de uma certa forma, é um casal e a gente sempre conversa, como essa, Fábio, de olhar para as pessoas, de ter o cuidado, de ter a preocupação, de fomentar a economia, de fazer o que está sendo feito com coragem. Porque muitas vezes é questionado, né? Mas a gente não consegue que as coisas elas funcionem de uma forma imediata. A gente precisa ter um tempo para as coisas, para tudo na vida. Eu acho que tem um prazo. E agora a gente está vendo os impactos e os avanços que Sergipe está tendo, Aracaju e os municípios também, porque vão de forma gradativa crescendo. Pela coragem do nosso governador em trazer os eventos, em fomentar o turismo, em mostrar a importância, a riqueza do nosso estado, a cultura que nós temos. Sergipe era um estado desconhecido, vamos dizer assim. Quando chegava, quem é Sergipe? Hoje em dia, todo mundo conhece Sergipe. Sergipe ele está sendo reconhecido nacionalmente pelos seus programas, pelo impacto. Foi o único estado que foi para o G20. Então, a gente está sendo reconhecido de forma nacional. Primeiro lugar foi o nosso estado de Sergipe no combate às desigualdades. Então, mostra que a gente está trazendo esse olhar cuidadoso, está trazendo o que precisa para contribuir com o nosso estado. Perfeito. Secretária, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. Obrigado pela entrevista e mais uma vez parabéns. Que Deus abençoe a senhora, o governador Fábio, para que trabalhem muito pelo povo sergipano. Obrigado, secretária. Obrigada. Obrigado. Viu? Uma boa tarde para a senhora.